Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro. Nós estamos com um alimento diário essa série. Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 3, uma visão panorâmica. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente ele quer desembaçar nossa visão, ele quer clarear a nossa visão para que de fato a gente se converta a Ele. A gente percebe que a gente estava indo ao caminho contrário. Ó Senhor Jesus, e que se a gente se tornar religioso, a gente vai voltar aos pouquinhos, a voltar para o caminho antigo. Senhor Jesus, o caminho simplesmente de cultura, mas de fato a gente precisa realmente nos voltar ao Senhor. Não ter um conceito de Deus, mas realmente ter ver de fato e viver diante de Deus único, verdadeiro. Ele que nos dá vida, nele nós nos movemos, existimos, Ele nos dá respiração, vida, ar, tudo mais. Tudo que nós temos, precisamos e somos, vem dele. Ó Senhor Jesus. E aí a gente precisa ter realidade, ir diante dele, exercitar o Espírito. É pelo Espírito que a gente realmente tem contato com o Senhor. Ele é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E que o Senhor realmente ele nos ajude a viver no Espírito. Que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Para a gente ver o que de fato é a palavra Senhor Jesus. E que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 17, do versículo 16 ao 30. Ó Senhor Jesus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a repercussão da conversão. Ó Senhor Jesus. Para compreender um pouco mais a cultura e a religião dos gregos,
relembramos quando Paulo foi para Atenas e com muito esforço pregou a respeito de Jesus e sua ressurreição. Como o assunto gerou grande repercussão, os atenienses conduziram Paulo ao Areópago para melhor discutir. Ó Senhor Jesus! A sociedade da época não aceitava a ideia de haver apenas um Deus. Por isso, o fato de muitos gregos crerem no Evangelho repercutiu em toda a Macedônia. A cultura grega era repleta de imagens de deuses e de deusas. Os teatros exibiam histórias da mitologia grega e a moral era ensinada com os exemplos dos deuses e semideuses. Tudo estava relacionado à religião politeísta. Então, acreditar em um Deus, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, era muito contrário à cultura e à religião da época. Ó Senhor Jesus! Os gregos que creram sofreram grande discriminação e isolamento da sociedade. O testemunho alcançou diversos lugares, pois a decisão deles foi muito forte. Os gregos não aceitavam o governo de um só homem, de um tirano ou imperador que se fazia de Deus. É válido lembrar que assim como o faraó do Egito se julgava um deus, o mesmo ocorria com os imperadores romanos. Isso gerou nos gregos aversão ao domínio de tudo por um só homem. Semelhantemente, transportando esse modelo para a área religiosa, os gregos acreditavam que possuir um único Deus e não deuses era um perigo. Satanás incutiu na sociedade humana o conceito politeísta, transmitindo a ideia de que ter um só Deus é perigoso, porque seria uma espécie de tirania. Ó Senhor Jesus! Mesmo assim, Paulo, em Atenas, pregou sobre o Deus único, que criou os céus e a terra, afirmando que nele todos vivemos, nos movemos e existimos, que é ele que nos dá vida, o ar para a nossa respiração e tudo mais. Embora esse conceito fosse impossível aos gregos, Paulo não deixou de pregá-lo. Como vimos, os apóstolos enfrentaram problemas religiosos, culturais e políticos, porque pregaram um rei que assumiria todos os reinos deste mundo e estabeleceria seu reino eterno. Então, podemos imaginar como os gregos e o Império Romano reagiram contrariamente à pregação dos apóstolos. Ó Senhor Jesus! Passado o período clássico da Grécia Antiga, no século IV a.C., Filipe II da Macedônia dominou a Grécia, que tinha em Atenas um importante centro político e cultural. Após sua morte, seu filho Alexandre o Grande deu prosseguimento às conquistas e expandiu muito o Império Macedônico. Em aproximadamente 10 anos, ele conquistou toda a região, chegando até a Índia. Ó Senhor Jesus! Alexandre o Grande havia estudado em Atenas, numa escola que seguia a filosofia de Aristóteles. Por essa razão, espalhou com seu Império Macedônico a cultura grega, misturando-a com a cultura oriental dos países conquistados. Essa mistura tornou-se o que hoje é chamado de helenismo, o berço da cultura ocidental. Por meio da expansão macedônica, a cultura e língua gregas espalharam-se por todos os lugares. Ó Senhor Jesus! Ao estudarmos a história de Israel, percebemos a razão porque legítimos judeus lutam pela pureza da raça judia, repudiando por completo a helenização, pois visam evitar que a crença judaica se misture com a cultura grega. No entanto, alguns judeus ensinavam o grego em detrimento do hebraico, porque naquela época, quem não falasse o grego era considerado bárbaro e ninguém queria ficar marginalizado. Como todos procuravam aprender o grego, houve a hegemonia da língua e da cultura gregas. Ó Senhor Jesus! Com todo esse contexto, conseguimos entender ainda mais o ambiente que cercava o período de surgimento da igreja em Tessalônica. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! E pergunta, por que a política e a religião grega se opunham à pregação da existência de um único Deus? Ó Senhor Jesus! Porque Satanás ele incutiu, a ideia, desde lá de Gênesis 6, a ideia de que ter um só Deus, um só governo, um só soberano, era uma espécie de tirania, para que o homem não aceitasse, Senhor Jesus, o governo de Deus. E assim o inimigo fosse, por meio de muitas coisas, usando a cultura, usando o mundo, usando a era atual, ó Senhor Jesus, espalhasse as suas mentiras por aí, e as pessoas passassem a ser injustas, deixassem de fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, então hoje o mundo, com sua religião, com sua cultura, Senhor Jesus, está arrastando muitas pessoas, a simplesmente buscarem
ser pessoas boas, ser pessoas que têm opinião própria, opinião forte e não aceitam a palavra. Por isso que nós não podemos misturar, né, a nossa vida, né, a vida da igreja, a vida de realizar a vontade de Deus com as coisas que a gente pensa, que a gente quer. A gente precisa realmente aprender a exercitar o Espírito para que o Senhor possa nos guiar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ter o mesmo vigor, né, mesma diligência dos apóstolos, né, que não deixaram de pregar, né, Senhor Jesus, por existirem problemas, né, de religião, de cultura e político. Senhor Jesus. Eles viram que havia muita coisa contrária, iam ter que enfrentar muita coisa, mas eles não desistiram de pregar o Evangelho. Senhor Jesus, de levar as pessoas a se reconectarem ao Deus único e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, mas mostrou para eles um Deus vivo, né? Um Deus que realmente é Deus. Não esses deuses falsos, né, que simplesmente vêm através de conceitos, mas realmente um Deus, né, que nos dá todas as coisas, porque nós somos dele. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje não é diferente, né? Hoje, quando você fala que você está vivendo diante de Deus, né? Você tem compromissos, né, com o Senhor, com a igreja, as pessoas acham que você está vivendo debaixo de uma tirania. Ó Senhor Jesus, sempre procuro deixar isso claro. Não, é a minha escolha. Eu escolho servir a Deus, eu escolho fazer a vontade de Deus. Eu escolho participar daquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus, escolho e de bom grado. Né, porque Deus me deu direção, Deus deu, né, muita coisa para a minha vida, né, me deu direção, me deu foco. Senhor Jesus, me deu fé verdadeira. Muitas pessoas creem em várias coisas e acham que isso é fé. A gente tem que perceber que fé é aquilo que vem de Deus para nós. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não é simplesmente pegar qualquer coisa na Bíblia, mas é realmente ouvir falar de Deus na palavra. É a palavra sendo trazida para nós com entendimento, com revelação. Senhor Jesus, isso que o Senhor quer dar para nós. Espírito de sabedoria e de revelação. Ó Senhor Jesus, por isso que teve uma grande repercussão a conversão dos Tessalonicenses. A cultura, a política, né, tudo que acontecia ali era totalmente averso. Então quando as pessoas começaram a ver, olha, uma numerosa multidão de gregos ouviram a palavra e se converteram em um tal de Jesus. Ó Senhor, as pessoas, né, teve uma grande repercussão. Mas como assim? Né, aqueles que eram aversos, como assim? Essa pessoa tão inteligente, né, Senhor Jesus. Às vezes eu ouço isso, né? Poxa, eu achei que você era uma pessoa tão inteligente, agora você é evangélico. Né, Senhor Jesus. Né, como se você ser evangélico fosse você assinar um atestado de burrice, né? Ó Senhor Jesus. Não, eu continuo sendo uma pessoa inteligente, continuo tendo cultura, mas hoje eu estou substituindo a minha cultura inútil pela cultura divina. Uma cultura que é muito melhor. Né? E como a Bíblia mostra para nós que a gente precisa ter uma vida de ressurreição. Um dos livros da leitura de apoio da semana, né, é o livro que a gente leu no intervalo do alimento diário, né, o capítulo 6, que fala sobre a ressurreição. Mostrando que a gente tem que trazer a ressurreição como realidade para a nossa vida. Né? Deixar as coisas mortas, deixar as coisas da carne e ter uma nova vida. Uma vida agora baseada em Deus. Né? Jesus, ele ressuscitou duas pessoas, ressuscitou Lázaro e ressuscitou lá o filho lá de uma senhora, né, que ele passou lá e tal, viu que o jovem estava morto e ressuscitou. Mas eles estavam no mundo, voltaram a viver, voltaram para o mundo. Né? Depois de alguns anos, certamente morreram novamente. Agora Cristo estava no mundo, mas servindo a Deus. Ressuscitou e foi elevado às alturas. Ele ressuscitou, mas para as coisas celestiais. Ele recebeu uma nova vida para as coisas de Deus. Então hoje nós também precisamos ter esse mesmo princípio. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, é para aplicar a Deus. Então as coisas antes minhas, de cultura, né? Que eu, como já falei várias vezes, que eu gosto muito de ler, então eu sempre li muita coisa, né? Então você acaba guardando muita coisa, guarda princípios e tal. Ó Senhor Jesus, mas hoje eu procuro aplicar esses princípios dentro da palavra. E hoje quando eu vou ver várias coisas, vários ensinamentos que eu tive, né, e tal, eu consigo achar muitos deles na palavra. Ó, isso aqui tem como base a palavra. E outros eu vejo, olha, isso aqui tinha como base a palavra, mas foi distorcido. Senhor Jesus. Assim como hoje também o Senhor dá entendimento espiritual para a gente ver quando a palavra também é distorcida, como a gente viu na semana passada. Alguns por querer agradar homens, por querer receber benefício financeiro,
né, ou ganhar posição, galgar alguma coisa, né, interesses próprios, acabam trocando a palavra por verdades próprias. Então eles deixam a palavra, a verdade da palavra de lado para fazer algo que vai agradar o homem. E é daí que vem a religião politeísta. Então não pode achar que Deus também é assim. Deus é como um desses outros deuses. Né? O Senhor, quando veio, tirou o povo do Egito, o povo logo falou, não, tudo o que o Senhor falou, faremos. A gente já está acostumado a ver muitos deuses aí. Estavam vivendo no Egito, vendo todos aqueles deuses, as pessoas vão para cá, vai para lá. Senhor Jesus. E é interessante que as pessoas criaram uma cultura em volta de Deus. Né? Você quando vai... Né? Eu sempre gostei muito, né, da mitologia grega, sempre li muito sobre isso, né, antes de crer no Senhor. E a gente vê que tudo na cultura grega era baseado em situações. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Olha, apareceu um pássaro ali, o pássaro cantou. Olha, isso pode ser um presságio dos deuses. Então as pessoas estavam falando sobre um assunto. E de repente via um pássaro cantando, alguma coisa assim. Olha, isso é um presságio dos deuses. Então o que você está falando, Deus, os deuses estão confirmando que é isso que vai acontecer. Ó Senhor Jesus. Então as pessoas ficavam ali em volta dessas coisas, né? Olha, aconteceu isso, por causa do Deus tal. Então as pessoas ficavam nesses conceitos. E a gente já viu também que por trás de todo ídolo tem um inimigo. E a gente já viu também o que é ídolo. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Então se você ficar olhando para fatos que acontecem, coincidências, situações, você vai achar que tudo tem a ver com Deus. Mas realmente a gente tem que perceber que a direção de Deus não é só através de acontecimentos, situações e tal, adivinhações. A direção de Deus vem através de um espírito interior. Eu preciso ter comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, isso que está mostrando para nós. Né? Eles estavam todos ali voltados para a cultura, mas como mostrou, haviam gregos piedosos, as pessoas estavam realmente buscando a palavra. Estavam querendo de fato encontrar Deus. Alguns, né, começam querendo buscar Deus, depois, encontrei uma filosofia boa, alguma coisa para a minha vida, eu já estou satisfeito com isso aqui. Aí não precisa mais ouvir Deus. Já estou envolto nessas coisas aqui. E aí alguns, né, se aproveitam disso. Ó Senhor Jesus, como a gente viu ontem, né, os judeus não aceitaram a palavra, se uniram a homens maus para poder atrapalhar o evangelho. Senhor Jesus, né, os judeus, eles não aceitavam o evangelho. Senhor Jesus, a gente vê isso, se você ler 1 Tessalonicenses todo, você vai perceber isso, né? Paulo, ele fala ali, né, que eles não aceitavam a salvação e queriam impedir que os outros fossem salvos. Então quando o evangelho chegava para os gentios, ao invés dele deixar, deixa para lá, está levando esse falso Deus aí para eles, não, eles queriam impedir. Não, vamos impedir eles. Estão transtornando. Ó Senhor Jesus. Porque a gente tem que perceber isso, né? Nós temos dentro de nós um vazio. Senhor Jesus, Deus colocou a eternidade dentro de nós. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Mas quando você se alia à cultura do mundo, à religião do mundo, à política do mundo, você se torna averso a isso. Então quando vem um sentimento espiritual dentro do seu coração, sua consciência começa a agir, você começa a querer cauterizar, queimar a consciência, você começa a querer tirar a sensibilidade. Né? Então a sua moral, né? Tudo aquilo que você se baseia na sua vida, Senhor Jesus, acaba se tornando mais importante do que a palavra. Então alguns se apegam à religião, alguns se apegam a algum aspecto da palavra. Ó Senhor Jesus, e daí surgem muitas coisas, né? Até mesmo coisas perigosas. Né? A gente vê, né, anos atrás, né, quantas seitas foram levantadas, né? Seitas de pessoas que acabaram se matando porque acharam que no ano 2000 Jesus ia vir, outros porque não é em 2012, porque o calendário maia, e se misturaram, né? A volta de Jesus com o calendário maia, com um monte de coisa que tem nada a ver com a cultura do mundo. Né? A gente vê outros não, a gente aqui se baseia na fé. Né? A gente vê, né, anos atrás, né, uma cultura de irmãos que tinham que experimentar a fé, aí pegavam cobra, né, e a cobra tinha que morder a pessoa, e só se a pessoa fosse um cristão verdadeiro, se a pessoa cresce em Deus de verdade, ela seria salva da picada da cobra. Se ela não fosse, né, ela ia morrer por causa da picada da cobra, e aí mostrava que ela era pecadora e tal. A palavra não fala nada disso, mas a pessoa se pegou a um aspecto, né? De repente pegou ali a história de Paulo, que foi picado por uma víbora, né? Enquanto estava pregando o evangelho, pegou, né, agitou a mão, atirou a víbora no fogo, e alguns acharam que ele era Deus, né, e tal. Ó Senhor Jesus.
né? E ele estava pregando o evangelho. Alguns pegaram, olha, Paulo foi picado por uma serpente, a Bíblia fala se for picado por serpente, escorpião, não é para temer o mal, né? Senhor Jesus, né? A gente vai pisar serpentes e escorpiões, então vamos pegar isso. Ó Senhor Jesus, mas esqueceram, né? Não tentará o Senhor vosso Deus. Então as pessoas acabam pegando essas pequenas coisas e isso substitui Deus, isso é idolatria. Então a gente não pode pegar a palavra de Deus, ou pegar um aspecto de Deus, ou alguma coisa, e passar a idolatrar. Não, isso aqui que é importante. Hoje, por que a gente fala de ler a palavra, de tocar no Evangelho, de invocar o nome do Senhor? Porque a Bíblia nos mostra que isso nos leva na presença de Deus. Então, a gente vai ter como? A gente vai ouvir a palavra dos apóstolos, a gente vai ler os livros, a gente vai ter comunhão com os irmãos, mas tudo isso a gente vai pegar e vai levar diante de Deus para que isso se torne a nossa realidade, para que isso possa realmente mudar a nossa vida e para que Deus possa contar conosco. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou, houve uma grande repercussão, porque foi pregado a respeito de um Jesus que era contrário a toda a cultura da época. Não, a gente precisa de muitos deuses, precisamos de democracia, precisamos da opinião de todos, cada um tem que fazer o que quer. Aí agora vai vir uma pessoa mostrando um padrão a seguir, vai vir uma pessoa mostrando que é um só Deus, ele que vai fazer tudo, todo mundo tem que se voltar para esse Deus. Não, cada um tem que ter liberdade para se voltar para aquilo que quer. Ó Senhor, essa era a cultura da época, e hoje é a mesma coisa. Não, você vai ficar indo na igreja, né? Agora se a pessoa fala assim, olha fulano, vamos fazer uma festa, vamos em tal lugar. Não, hoje eu não posso ir porque hoje tem uma festa em tal lugar que eu tenho que ir, toda semana eu vou nessa festa. A pessoa fala assim, ah é mesmo? Poxa, legal. Agora se você falar que toda semana você participa da reunião da igreja, não, isso é tirania. Ó Senhor Jesus. Se a pessoa fala que não, todo final de semana eu vou no baile funk, todo final de semana eu vou no forró, todo final de semana eu vou fazer isso, fazer aquilo, todo mundo apoia. Mas se você falar que todo final de semana você vai louvar a Deus, não, isso é tirania, você está sendo controlado. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então hoje a cultura, assim como a cultura da época não aceitava, hoje também, porque é algo incutido pelo próprio inimigo, a gente viu aqui, na cultura grega, cheia de imagens, teatro com mitologia, com exemplo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor mostrou para nós que houve uma grande repercussão numa estação de ciência porque eles se converteram por uma obra de fé. Senhor Jesus. Por algo que não era algo que as pessoas estavam acostumadas. A gente viu aqui, né, na leitura bíblica, né, Paulo ali pregando, né, viu ali toda aquela idolatria, se revoltou, mas na hora dele pregar, ele não chegou lá revoltando, fazendo um monte de coisa, não, ele chegou falando a palavra de Deus. A gente precisa ser averso à cultura do mundo, à religião e à política, Senhor, mas não se revoltando, indo para a rua fazer protesto, botar cartazes e tal. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa ser averso a tudo isso, vivendo no Espírito, vivendo diante de Deus, né, sendo aqueles que Deus pode confiar, e confiar a tal ponto, né, de nos entregar o seu Evangelho, nos entregar a sua palavra, a sua direção. Ó Senhor Jesus. E mostrando que o testemunho deles alcançou tanto lugar porque a decisão deles foi muito forte. Eles decidiram, não, é esse Deus que eu quero. De repente tentaram convencer eles, fulano, você vive a vida toda assim, agora você vai fazer isso aí? Isso é coisa de gente burra. A pessoa fala assim, não tem problema não, me chama de burro, mas eu creio nesse Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, mas é por quê? Porque o inimigo ele incutiu nessa cultura, na sociedade, né, transmitindo a ideia de que era perigoso, né, Senhor, que era perigoso ter um só Deus. Ó Senhor Jesus. Né, hoje também muitos cristãos ficam assim, não, não, tem que ter Deus, mas tem que seguir essa doutrina aqui, você tem que fazer isso aqui. Fulano faz isso aqui diferente. Não, ele não está seguindo Deus, porque é isso aqui que diz que você está seguindo Deus e tal e tal. Ó Senhor Jesus, como eu estou sempre falando que a gente não vai olhar para os outros e julgar se o outro está seguindo ou não está seguindo. Você vai exercitar o seu espírito, Senhor Jesus, vai diante de Deus e o Espírito é que vai te mostrar a direção. Talvez você vai seguir junto com a mesma pessoa, mas você vai praticar algo e ele vai praticar outra coisa e isso vai se complementar. O Senhor está nos chamando para viver diante dele. Paulo não deixou de pregar o Evangelho apesar de toda a oposição. E ele não ficou ali tentando ser maleável, tentando adaptar a palavra à realidade. Não, ele foi lá e pregou sobre o rei e o reino. Por isso que gerou grande oposição. Os judeus estavam vivendo ali
não tinha oposição. Por quê? Como mostrou aqui, né? Estava misturando, né, a cultura judaica com o helenismo, né, que foi gerado ali pela mistura de muitas culturas. Então era muito bom. Né? O judeu, né, nasceu lá naquele lugar, aprendeu aquela língua, viu aquela cultura, estudou ali, fez tudo ali. Ó Senhor Jesus. E aí misturava tudo. Ó Senhor Jesus. A gente vê que na época era o grego, né, que tinha essa hegemonia da cultura, da língua grega em todo lugar. Quem não conhecesse era considerado bárbaro, né, Senhor Jesus. Mas hoje a gente precisa fazer isso. Ah, quer me considerar bárbaro, quer me considerar burro, não tem problema. Mas eu vou continuar servindo ao Deus vivo verdadeiro. Uma nova língua, uma nova cultura, que realmente nos leva na presença de Deus. E disso a gente não pode abrir mão. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.